Olá, muito boa tarde a você. Acompanhe agora os principais destaques do F1 desta terça-feira, dia 3 de fevereiro. A abertura do ano legislativo 2026 no Parlamento Maranhense. Após entrevista coletiva, autoridades participam da tradicional solenidade de retorno aos trabalhos. Governador Carlos Brandão entrega a mensagem governamental à Assembleia Legislativa, apresenta resultados e expectativas para a população maranhense. Você vai ver ainda em cartaz exposição que retrata os povos tradicionais com um olhar voltado para o cotidiano e para a contribuição social. O F1 começa agora. A semana começou com uma movimentação intensa na Assembleia Legislativa. Autoridades participaram do ato solene de abertura dos trabalhos do ano legislativo na Casa do Povo do Maranhão. A movimentação no hall do Palácio Manuel Beckmann da Assembleia Legislativa do Maranhão já era grande nas primeiras horas da tarde. Autoridades e populares chegavam para acompanhar a abertura dos trabalhos da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura do Maranhão. A presidente da Casa, a deputada Iracema Vale, chegou acompanhada do governador do estado, Carlos Brandão. Eles passaram a guarda em revista e subiram a rampa, de onde acompanharam o desfile das tropas. A nossa unidade militar, que todo ano ocorre aqui na casa, já é uma tradição, e hoje nós vamos estar desempenhando essa função e abrilhantar ainda mais a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Durante a coletiva de imprensa, os chefes dos poderes executivo e legislativo falaram sobre as expectativas para 2026. Deus nos abençoe, que a gente sabe que esse ano é um ano de eleição, mas essa casa não parou diante de todas as dificuldades que nós já enfrentamos, não parou diante de todas as incertezas levantadas, nunca tirou a paz, a tranquilidade do nosso trabalho e a Assembleia Legislativa do rumo certo. E esse ano eu tenho certeza que nós continuaremos com a nossa tranquilidade, as nossas divergências, mas o nosso compromisso de fazer o melhor pelo povo do Maranhão. Nós temos uma excelente relação aqui com a presidente e com a grande maioria dos deputados, assim como do tribunal. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter independência, respeitar as decisões, respeitar as opiniões. Aqui a Casa do Povo é uma casa democrática e a gente tem esse entendimento que a gente tem que respeitar o debate. No plenário, o deputado Najib Aikel, seguindo os ritos da solenidade, a presidente Iracema abriu os trabalhos e chamou o governador Carlos Brandão para apresentar a mensagem governamental. A mensagem que entrego a esta Assembleia não é fria, nem burocrática. Ela carrega o peso de um ano intenso de decisões difíceis, de escolhas que exigiram coragem e carregar, sobretudo, uma convicção que nunca nos deixou: governar é cuidar das pessoas. Diversas autoridades prestigiaram a solenidade de início dos trabalhos do Parlamento Estadual. Eram representantes dos 3 poderes e de instituições como o Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal Regional do Trabalho, entre outras. Neste ano, os 42 deputados da Assembleia Legislativa do Maranhão têm um grande desafio: superar números que eles próprios construíram. Ao longo de 2025, foram realizadas 120 sessões ordinárias, 15 sessões extraordinárias, 73 sessões solenes e 2 sessões especiais. Para os deputados e deputadas, as expectativas são de muita produtividade. Tenho certeza que esse ano não será diferente e a Assembleia Legislativa dará uma grande contribuição ao Estado do Maranhão, focando principalmente nas pessoas que mais precisam. Queremos pedir a Deus que nos dê sabedoria para que a gente possa, mais uma vez, atender os anseios da população, fazer com que realmente os mais vulneráveis sejam atendidos. As expectativas do 26 são muito boas, um ano de eleição, um ano importante para o Brasil. Eleição para presidente, governador, senador, deputados federais, deputados estaduais. Então, há muito boas expectativas. E na Assembleia, os trabalhos continuam.
Todos os dias nós acreditamos e lutamos por um Maranhão melhor. Temos uma missão que é servir e contribuir com o desenvolvimento desse estado. E isso passa muito a essa Casa do Povo, uma casa que tem trabalhado em prol da população, em prol da nossa sociedade. E eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de grandes conquistas para o povo do estado do Maranhão. A gente sabe que no ano eleitoral a casa fica mais quente, os discursos ficam mais acalorados, isso é natural, mas eu espero muito que a gente tenha maturidade para deixar isso de fora e a gente possa, de fato, debater as políticas públicas para a melhoria da vida dos maranhenses e do Maranhão. Com certeza, com um trabalho ainda mais, com mais responsabilidade, com mais afinco, que vai fazer com que os resultados possam chegar na ponta, que é no povo do Maranhão. A nossa expectativa é que virarão leis para facilitar a vida das pessoas e vamos continuar cobrando, dialogando, construindo, porque é uma casa plural de 42 pessoas, 42 cabeças. Nós entendemos que o diálogo é o mais importante. Vamos aí continuar o nosso trabalho que iniciamos há 3 anos atrás, trabalhando pelo povo, sendo a voz do povo da minha região, sendo a voz de todo o Maranhão. Afinal, eu sou deputada do estado do Maranhão. Então, nosso compromisso é esse, trabalhar pelo nosso Maranhão. A expectativa é que a casa tenha muita atenção a esse ano, que é um ano diferente, por se tratar de um ano eleitoral, mas que a gente não perca o mais importante, que é manter a produção em favor do povo maranhense. E antes do ato solene no plenário da Casa, a presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, e o governador Carlos Brandão responderam questionamentos de jornalistas apresentando resultados e perspectivas. Antes da sessão solene que abre o ano legislativo, acompanhada dos deputados estaduais e do governador do Maranhão, a presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, participou de uma coletiva de imprensa no hall do plenário. A presidente do parlamento falou sobre a retomada dos trabalhos em 2026. Nós vamos agora iniciar mais um ano de trabalho legislativo e o nosso intuito, como sempre, é trabalhar em prol do povo do Maranhão. Manter a Assembleia sempre em harmonia com os outros poderes. Eu quero também cumprimentar o nosso presidente do Tribunal de Justiça, que está aqui, presidente do TCE, doutor Daniel, muito obrigado por comparecer. É sempre o interesse do povo do Maranhão, o interesse da Casa do Povo do Maranhão, manter a nossa autonomia, a nossa independência, mas trabalhar em plena harmonia com os poderes aqui representados. O governador Carlos Brandão também falou com a imprensa. O chefe do Executivo destacou pontos da agenda institucional e reforçou a importância do diálogo entre os poderes. É mais um ano que a gente participa dessa solenidade. O governador sempre esteve presente aqui em todas as solenidades, exatamente para trazer a mensagem do governo para o ano 2026. É lógico, fazer uma pequena prestação de contas de 2025, mas, acima de tudo, trazer aqui para a população, para a imprensa, para todos que nos acompanham, essa harmonia entre os poderes com independência. Sempre bom a gente registrar que nós temos uma excelente relação aqui com a presidente e com a grande maioria dos deputados, assim como do tribunal. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter independência, respeitar as decisões, respeitar as opiniões. Aqui a Casa do Povo é uma casa democrática e a gente tem esse entendimento que a gente tem que respeitar o debate. Durante a coletiva de imprensa, o secretário de Estado do Planejamento, Vinícius Ferro, apresentou o balanço das atividades desenvolvidas ao longo de 2025, demonstrando os principais resultados da gestão e os avanços do planejamento das ações governamentais. Em 2023, nós fizemos um trabalho pautado sob a orientação do governador de reestruturar o Estado do Maranhão, de dar mais equilíbrio às contas do Estado do Maranhão. E lá iniciamos a otimização de processos, iniciamos o corte de gastos da máquina pública, fizemos criação de secretarias, a exemplo da SEMAG, para monitorar as ações do governo. Temos a secretaria do secretário Luiz Fernando, também, que ajuda muito e apoia a avaliação, o monitoramento de algumas políticas públicas. Então, todo esse time associado ao governador, nós ficamos responsáveis por otimizar processos e, consequentemente, dar mais eficiência à máquina pública. Depois da coletiva, os parlamentares, o governador e convidados seguiram para o plenário o deputado Najib Aikel e deram prosseguimento da cerimônia na abertura do ano legislativo.
No próximo bloco, a mensagem governamental entregue pelo governador Carlos Brandão à Assembleia Legislativa. A gente volta dentro de instantes. Estamos de volta com a F1 e com a cobertura completa da movimentação em torno da abertura oficial do ano legislativo no Parlamento Maranhense. Durante a tradicional programação, o governador do estado, Carlos Brandão, entregou a mensagem governamental à Casa do Povo. Logo após a abertura dos trabalhos da sessão solene de instalação do novo ano legislativo, a presidente do Parlamento Estadual, deputada Iracema Vale, convidou o governador do estado, Carlos Brandão, para apresentar a mensagem governamental. Em pronunciamento, o governador falou sobre desenvolvimento social e econômico e união pelo Maranhão. Encerramos 2025 com as contas em ordem, com equilíbrio fiscal e com reconhecimento nacional pela forma transparente como a Maranhão é administrado. Mas o mais importante não está nos relatórios, está na vida de cada maranhense impactado pelas nossas ações. Não falo apenas de números, embora eles sejam fundamentais. Falam de respeito, de dignidade, de oportunidade e de esperança. O governador destacou a postura adotada pelo Poder Executivo Estadual a cada ano de mandato. Ele falou de responsabilidade fiscal para desenvolver as ações do governo. Hoje o Maranhão é referência em responsabilidade fiscal. Pela primeira vez em nossa história, alcançamos a nota A na capacidade de pagamento. Isso significa mais credibilidade, mais confiança e mais condições de investir onde o povo mais precisa. Somos o segundo estado do Brasil em solidez fiscal. E faço questão de dizer, isso não é apenas uma medalha para o governo, é uma garantia para o cidadão de que cada centavo do dinheiro público está sendo tratado com seriedade e zelo. Carlos Brandão terminou a mensagem agradecendo a todos e todas que têm ajudado na execução das ações do governo. Quero aqui reafirmar o meu reconhecimento a esta Assembleia Legislativa, às deputadas, os deputados, pela contribuição permanente ao desenvolvimento do Maranhão. Agradeço também às prefeitas, prefeitos, vereadoras e vereadores, que estão lá na ponta, conhecendo de perto as dores e os sonhos do nosso povo. E agradeço ao governo federal, ao presidente Lula, para ser o fundamental para que grandes investimentos se tornem realidade. Em seguida, o governador também destacou diversas ações em áreas distintas. Primeiro, esses investimentos na cultura, nos eventos culturais. Esse é um eixo. Segundo, as obras, mais de 3.000 obras que a gente fez no nosso governo, tem 800 prontas agora para inaugurar, não estou dando conta de inaugurar. Só do sistema de segurança, reformando todas as delegacias, 140, está concluindo agora. Os quartéis de polícia, mais de 90 unidades de quartéis de polícia. O comando geral aqui fazia 50 anos que não tinha reforma. Isso tudo gera emprego. A gente fez muito e temos muito o que fazer pela frente. Não tenho dúvida que esse ano de 2026 nós vamos começar a colher os frutos. Muito obrigado. Agora a gente vai dar uma conferida no site oficial da Assembleia Legislativa, chamando Eula Belfort, que tem os principais destaques. É com você, Eula. Muito boa tarde. Olá, Ronald. Boa tarde para você e para todos que acompanham a Assembleia em Foco, primeira edição desta terça-feira. Vamos aos destaques do portal de hoje. Iracema Vale destaca maturidade institucional e compromisso com o Maranhão na abertura dos trabalhos legislativos. Carlos Brandão entrega mensagem governamental em abertura dos trabalhos na Alema e reitera parceria com a Casa. Deputados reforçam o comprometimento com a população maranhense durante a abertura dos trabalhos na Alema. E se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, é só acessar o nosso site, al.ma.leg.br. Uma boa tarde a todos e eu volto com você, Ronald. Muito obrigado, Eula, pela participação. Olha, voltando ainda à cobertura da segunda-feira, né, o primeiro dia da semana
teve de fato uma tarde bastante prestigiada, que contou com a presença de populares e de autoridades de todas as esferas de poder. Um momento importante que marca o início do ano legislativo para o povo maranhense. A cerimônia de abertura dos trabalhos da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão reuniu autoridades dos 3 poderes, representantes de instituições do sistema de justiça, da segurança pública e de entidades de classe. A abertura oficial acontece aqui no plenário deputado Najib Aikel e reúne representantes dos 3 poderes, além de instituições do sistema de justiça e da segurança pública. A solenidade marca o início dos trabalhos legislativos de 2026, com foco no diálogo institucional e na cooperação entre os poderes. Representando o Judiciário Maranhense, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Frois Sobrinho, destacou a importância da harmonia entre os poderes para a garantia de direitos e o fortalecimento da democracia. As nossas mensagens sempre foram aprovadas aqui na Assembleia, tudo em prol da melhoria do serviço do Judiciário, melhoria da condição de trabalho dos nossos servidores e dos nossos magistrados. E a presidente, ela tem demonstrado isso com o seu empenho, sempre em harmonia, preservando a independência dos poderes, trabalhando o nosso orçamento de forma que a gente possa entregar os melhores serviços, principalmente aquelas pessoas que mais precisam desse Maranhão gigante. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Maranhão, FIEMA, Cláudio Azevedo, falou sobre a expectativa da indústria em relação aos trabalhos legislativos e a importância do diálogo com o parlamento para o desenvolvimento econômico do Estado. A expectativa nossa quanto empresário é muito boa, né? No sentido de que a Assembleia vote em projetos, né? Que os deputados apresentem projetos de interesse da população. Nós temos inúmeras pautas que atingem o setor produtivo do Estado. Eu espero isso, desejo isso com os deputados, que Deus ilumine eles, que traga muitas ideias, muitos projetos para todos nós, principalmente para a população do Estado. O Tribunal de Contas do Estado também marcou presença. O presidente do TCE, conselheiro Daniel Itapari Brandão, reforçou a importância da parceria com a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa tem sido uma grande parceria institucional do Tribunal de Contas e a gente tem sempre mantido essa relação harmoniosa entre todos os poderes. Então a gente tem desenvolvido alguns trabalhos juntos. Ultimamente agora, tivemos recentemente um trabalho sobre a instrução número 82 do Tribunal, que adequa às instruções da DPF 854 do STF, justamente para tratar sobre as emendas parlamentares. E tem sido uma parceria de sucesso, como sempre foi, e a expectativa continua sendo assim. Na ocasião, o vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho, Gerson de Oliveira, também ressaltou o papel das instituições na promoção da justiça social e no equilíbrio das relações de trabalho. As relações entre os poderes, eles são harmônicos, mas são independentes. Tem que viemos prestigiar, né, o Tribunal Regional do Trabalho. E a expectativa é que, principalmente esse ano, um ano que transcorre, que vai ter mudanças, né, na eleição, e a gente deseja todo o sucesso do mundo. No próximo bloco, entra para o 5º dia a greve dos rodoviários em São Luís. E mais, em cartaz, exposição que retrata os povos tradicionais com um olhar voltado para o cotidiano e para a contribuição social. Hoje a gente volta já. Estamos de volta. Olha, entrou para o 5º dia a greve dos rodoviários na região metropolitana de São Luís. Hoje teve uma agenda importante para tratar sobre esse assunto. Quem tem as informações para a gente é a repórter Stephanie Souza. Olá, boa tarde para você e para quem nos assiste. Estou em frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, local onde estava sendo realizada a audiência de mediação para tratar desse impasse do transporte público de São Luís, que resultou em outra greve de ônibus. Participaram dessa audiência representantes das categorias, como o Sindicato dos Rodoviários, os empresários e também representantes dos órgãos públicos, tanto da esfera municipal quanto estadual.
A audiência foi iniciada por volta das 9h da manhã e teve agora um momento de pausa. Isso porque o Sindicato dos Rodoviários recebeu uma proposta referente à linha de ônibus semi-urbano. E agora eles devem se reunir em assembleia para verificar se aceitam ou não esse acordo ou se apresentam uma nova proposta. E agora essa decisão deles vai ser discutida novamente junto com outras propostas que devem ser ainda apresentadas às 4h da tarde, que está prevista para a audiência de mediação ser retomada aqui no TRT. A gente conversou com o vice-presidente corregedor que fez a mediação dessa audiência, Gerson Oliveira. Vamos assistir. Nós avançamos muito hoje, né? Vamos retornar às 16 horas porque o patronal, o SET, fez uma oferta para os trabalhadores, mas eles precisam levar isso para a categoria, em assembleia, para aprovar ou não. Aprovando, traz para que a gente possa homologar. Não aprovando, a gente entra na discussão da questão do percentual do subsídio. Também já se pronunciou a MOB, né, através do governo do estado, para que sinalizou a solução que ele quer trazer o semi-urbano logo para funcionar. E nós estamos na iminência também do próprio município. Mas isso aí são outros detalhes. Então eu acredito que hoje a gente resolva, talvez voltar no final da tarde, pelo menos a questão do semi-urbano. E se for aceita a proposta no todo, a gente consegue voltar toda a categoria hoje. Então, como explicou o corregedor, está prevista para ser retomada essa audiência de mediação por volta das 4h da tarde, ainda desta terça-feira, que deve resultar em um acordo para pôr fim à greve de ônibus, que já dura hoje 5 dias, e cerca de 700 mil pessoas que dependem diariamente do transporte público para se locomover estão sendo afetadas por conta dessa crise do transporte público. Nós vamos continuar acompanhando essa audiência e vamos trazer a atualização sobre o resultado durante a nossa programação. É isso, eu volto com você. Tá ok, Stephanie, obrigado pelas informações. A gente espera que essa situação se resolva o quanto antes. Afinal, tem muita gente enfrentando dificuldades por conta dessa paralisação. A gente muda de assunto agora, chamando Paula Torres com a previsão do tempo. É com você, Paula, boa tarde. Oi, muito boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a F1. Vamos conferir como segue o clima neste fim de tarde e à noite nesta terça-feira, porque tem detalhe do tempo que pode fazer diferença no seu dia. Em São Luís, o sol segue aparecendo entre nuvens, mas tem chance de chuva passageira ainda. Noite com céu mais carregado, porém tempo firme, ou seja, sem chuva prevista para madrugada. As temperaturas continuam entre 25 e 31 graus. E lá no interior, em São Raimundo do Doca Bezerra, aquele clima de pancadas de chuva à tarde que pode dar aquela molhadinha boa, refrescando um pouco. Já em Cururupu, o tempo fica semelhante ao daqui, sol com muitas nuvens e períodos nublados. O restante da terça promete ser leve do jeito que a gente gosta, com aquele calorzinho, umas nuvens amigas e, claro, a gente sempre de olho no céu. Então é isso, amanhã a gente está de volta com mais previsão para você. Obrigado pelas informações, Paula. Olha, com um olhar sensível, voltado para o cotidiano e para a força da contribuição social, está em cartaz uma exposição que retrata a diversidade e a resistência dos povos tradicionais. A mostra reúne mais de 300 fotografias que revelam o trabalho e a vida de diversas comunidades, convidando o público a refletir sobre identidade, memória e pertencimento, a partir de imagens potentes e cheias de significado. A amostra está à disposição do público no Centro Cultural Vale Maranhão. Olhares que atravessam o tempo e contam histórias de luta, cultura e identidade. A exposição Resistências Originárias, em cartaz no Centro Cultural Vale Maranhão, reúne cerca de 300 fotografias que retratam povos indígenas, comunidades quilombolas e populações tradicionais da América Latina, da África e da Amazônia.
A amostra é da fotógrafa belga Christine Leidens e apresenta registros de trajetórias marcadas pela organização comunitária e a preservação da ancestralidade. Entre os destaques estão imagens do Quilombo do Frechal, em Mirinzal, no Maranhão, um dos mais antigos do país. Em preto e branco ou coloridas, as fotografias que compõem a exposição são um convite para que o visitante olhe com mais atenção para histórias que muitas vezes ficam invisíveis. É um passeio pela cultura, pela memória e, sobretudo, pela resistência de povos que seguem vivos e atuantes. A exposição trata sobre o aspecto da originalidade e originariedade dessas comunidades, ou seja, são todas comunidades que produzem cultura na base, produzem sentido a partir do vazio do mundo na sua relação com o território. A exposição Resistências Originárias segue aberta ao público com entrada gratuita no Centro Cultural Vale Maranhão, no Centro Histórico de São Luís, de terça a sábado, das 10 da manhã às 7 da noite. Mais do que imagens, as fotografias de décadas provocam reflexões sobre o que nos aproxima e o que nos torna diferentes. É um olhar cheio de sensibilidade para enxergar histórias que se conectam, mesmo em realidades tão distintas. É claro que aqui a gente tem duas comunidades que se autogerem e produzem essa autogestão, mas a gente tem uma outra sala com experiências de outras comunidades que viveram outros percursos com relação ao território, como é o caso das comunidades negras do Equador, do Vale do Euxota e de São Lourenço, que são comunidades que foram se constituindo ao longo do tempo e com esses vários movimentos de chegada e partida da população foram também criando sua cultura. A gente tem fotos coloridas, principalmente coloridas na outra sala, das comunidades de Vodun do Benin, que se relacionam diretamente com a produção cultural brasileira, principalmente quando a gente fala das expressões dentro dos terreiros de matriz africana. E a gente tem um núcleo muito especial, que é o retrato de uma mina de cobre na Bolívia, chamada Siglo XX, que, quando a gente fala de semelhança, né, retrata uma população que está buscando retomar a sua autonomia, que foi, enfim, como a gente sabe, pelo colonialismo, arrasada, né, e tolhida. Então, são fotos muito especiais e são registros históricos dessas comunidades em seu tempo. A exposição inaugura 2026 e segue por esse primeiro semestre completo. Quem quiser é só chegar, a gente está aberto de terça a sábado, das 10 às 19. É isso, olha, hoje ainda você acompanha mais informações sobre os trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, às 6 da tarde, no AF2, a Assembleia em Foco, segunda edição, que vai trazer inclusive o resumo do que foi debatido pelos parlamentares ao longo da sessão plenária de hoje, a primeira sessão plenária ordinária da semana. Muito obrigado pela sua companhia. Até aqui a gente vai se reencontrando na programação da Rádio e da TV Assembleia.